como eu estava falando, então é permitido refrigerantes light pelos motivos que ele lista aqui, tá bom? Então assim, não estou falando que refrigerante é ótimo, não estou fazendo propaganda de refrigerante, quero que entendam que eu estou lendo e seguindo o método Dukan. Cabe a você decidir se você quer ou não usar o refrigerante, ok? A água é uma autêntica fonte de saciedade natural. Esta dieta deve ser pobre em sal. A dieta pobre em sal não apresenta qualquer perigo. Uma alimentação muito salgada, ao contrário, retém e fixa a água nos tecidos. O sal aguça o apetite e a sua redução o abranda, tá bom? Então, são esses tópicos que eu vou falar hoje e já vamos direto lá na fase do ataque. Vamos começar essa dieta hoje, amanhã, você decide. O importante é que nós vamos começar a falar do que nos interessa, né? Vamos lá? Então, vamos. Deixa eu só pular aqui, que tem umas considerações. Tá, aqui eu marquei bem na página número 60, tá? Para resumir, a palavra de ordem é: deste modo simples e não negociável, tudo que for mencionado na lista a seguir é para você, totalmente para você. O que não se encontra nela você deve esquecer por hora, sabendo que, em um futuro próximo, todos os alimentos deixados de lado poderão ser consumidos novamente. Eu quis deixar isso aqui bem claro, gente, porque a fase de ataque, eu me lembro bem quando eu fiz da outra vez. No começo é uma delícia, você se maravilha, não tem quantidade, não tem restrição, só que é só proteína. O que são proteínas? Vou falar daqui a pouquinho. E você vai sentir saudade daquele alface, do tomate, dos legumes que você está acostumado, das frutas. Então, coloca na cabeça que é um período. Dali a pouco, tudo vai voltando para dentro da dieta. Primeiro, o Dukan, ele restringe tudo, tira tudo, fica só proteína. Depois vai voltando aos poucos, que aí vai ser na próxima fase, tá bom? Então, vamos lá. Primeira categoria, as carnes magras. Lembrando que é um livro francês e às vezes as coisas assim que o pessoal está acostumado lá não são os nossos costumes. Mas eu vou ler o que está aqui, tá bom? Primeira categoria, as carnes magras. O boi, todos os pedaços para assar, grelhar são autorizados, em especial o bife, o filé, o rosbife, os pedaços de açougue, evitando-se escrupulosamente o entrecosto e a costela de boi muito gordurosos, ok? Gordura, gente, ó, tirando aí, tá bom? Tem algumas outras dietas que é permitido a gordura, não é este caso, tá? Carne magra. A vitela, os cortes aconselhados são o escalope, o assado, o fígado da vitela e seu nível de colesterol permitir, se o nível de colesterol permitir este último. O porco e o cordeiro não são autorizados nessa dieta de ataque, que deve ser o mais puro e eficaz possível. Ou seja, carne de porco, nananina, não. Tá bom? Carne de boi, sim, 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 sim. Porco, nananina, não, tá? Vou deixar, às vezes vou fazer essas coisinhas assim para poder memorizar bem, tá bom? Então vamos. Mas depois eu vou passar a lista, vou tirar uma foto aqui da página para vocês verem certinho, tá? A preparação dessas carnes pode ser efetuada de maneira que lhe convier, mas sem utilização de gordura, manteiga, óleo ou creme de leite, mesmo o light, sem creme de leite. Para conservar o gosto do grelhado, adicione algumas gotas de óleo em sua frigideira e espalhe com papel toalha. O cozimento é aconselhado
é o grelhado, mas essas carnes também podem ser assadas no forno ou na assadeira, preparadas em papelote ou até mesmo fervidas. O grau de cozimento fica ao gosto de cada um, mas deve saber que o cozimento retira progressivamente a gordura da carne, aproximando-a assim do ideal da proteína pura, importante para a dieta. A carne de hambúrguer é autorizada, mas sua preparação crua ou em carpaccio deve ser realizada sem óleo. A carne moída cozida ou em forma de hambúrguer é aconselhada para aqueles que não têm problema em deixar de lado os cortes de carnes e para quem seria interessante preparar almôndegas com ovo, ervas, alcaparras e cozidas no forno. Porque o ovo é liberado, né, galera? O bife congelado é autorizado, mas deve-se atentar para que seu nível de gordura não passe de 10%. O de 15% é gorduroso demais para o período de ataque. Cuidado! Os hambúrgueres são muito gordurosos e é muito aconselhável moer você mesmo pedaços inteiros de carne, senão você pode cozinhá-los o suficiente para que boa parte de sua gordura seja retirada. Ou seja, se você prepara esses hambúrgueres, a carne moída com a carne que você escolhe, magrinha, ok. Se não for, cozinhar bastante para que saia o máximo da gordura, para aproximar quanto mais da proteína pura, tá? Segunda categoria são os miúdos. Nessa categoria, apenas o fígado e a língua são permitidos, fígado de boi ou de galinha. Línguas de vitelas pouco gordurosas, eu acho que isso aqui não é o nosso caso. Do boi deve-se consumir apenas a metade superior da língua. Vai que tem alguém que goste, então já vamos falar aqui. No que diz respeito ao fígado, o que interessa em seu forte teor em vitaminas, extremamente útil ao longo da dieta de emagrecimento, é infelizmente reduzido por sua riqueza em colesterol, excluindo-a da alimentação das pessoas com riscos cardiovasculares, tá bom? Então, o fígado com moderação, principalmente as pessoas com problemas cardíacos. Terceira categoria são os peixes. Não há qualquer restrição ou limitação, todos os peixes são autorizados, sejam eles gordurosos ou magros, brancos ou azuis, frescos ou congelados, em conserva ou naturais, mas nunca em conserva de óleo, e aí continua aqui, defumados ou secos também são permitidos, tá bom? Frutos do mar, nessa classe de alimentos, todos os crustáceos e mariscos. As aves, toda ave é autorizada, menos as de bico chato, que são os patos e os gansos. O frango é a ave mais consumida e mais prática para as dietas das proteínas puras. Todos seus pedaços são autorizados, exceto a parte interna da asa, inseparável da pele e muito gordurosa. Deve-se saber, contudo, que existe uma clara diferença do teor de gordura entre os diferentes pedaços do frango, sendo o peito a parte mais magra, depois a coxa e em seguida a asa. Por fim, o frango escolhido para sua alimentação deve ser o mais jovem possível. Bom, gente, eu só compro frango de mercado, então não vou saber se o franguinho é novo ou se é velho. Então eu vou lá no mercadinho e tal. Então vamos lá, brincadeiras à parte. Peito, coxas e as coxinhas da asa, tá bom? Sem a pele. Aí entra aqui o peru, se alguém quiser saber, tá na página 63, ou se não me pergunte que daí eu leio aqui, tá bom? Os presuntos sem ou com baixo teor de gordura. Já há alguns anos encontra-se facilmente nos mercados presuntos de porco com baixo teor de gordura, mas também o peito do peru ligeiramente defumado e o blanc de frango, cujo teor de gordura varia entre 4% e 2%. Bem mais magro que as carnes e os peixes mais magros, ou seja, eles são autorizados e até mesmo aconselhados graças à sua extrema disponibilidade e facilidade de uso. Presunto pode, olha que gostoso, né? Aí fala das carnes de caça. A sétima categoria, os ovos. Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, galera, não tem jeito. Os ovos devem ser consumidos duros, na casca, cozidos em omeletes, mexidos em frigideira antiaderente, ou seja, sem adição de óleo nem de manteiga.
tá? Oitava categoria, as proteínas vegetais. Há quase 10 anos se começou a constatar uma redução na apetência pela carne, especialmente na mulher. Essa é a razão pelo qual introduzi e valorizei essa categoria a fim de atenuar a tal desafeição. A maior parte das proteínas vegetais veio da Ásia, principalmente do Japão, e teve sucesso na alimentação instaurada pelos restaurantes japoneses. As proteínas vegetais vêm da soja e do trigo. Aqui ele agrupa alguma das proteínas vegetais, vamos lá, que é permitido, no caso, o tofu, o seitan, que eu não sei o que é de verdade, é uma carne vegetal, tá escrito aqui. Então, é permitido também, tá? O tempê é um outro derivado da soja, os bifes de soja, os hambúrgueres vegetais, as proteínas de soja texturizadas, se alguém fizer uso, também pode. O leite de soja, vamos lá, o leite de soja é interessante. É uma bebida sem lactose, rica em proteínas vegetais, poucos calóricas, pobre em lipídios, em cálcio, vitamina D e desprovida de colesterol. Pode se tornar um leite de substituição para os que recusam a tomar o de vaca, vegetarianos ou intolerantes à lactose. Pode ser bebido ao natural ou aromatizado. Então, leite de soja pode, iogurte de soja também. 1,5 litro de líquido por dia. E a única categoria dessa lista realmente obrigatória, todas as demais são facultativas. Como já disse, o risco de me repetir, o fato de beber líquidos é indispensável e não negociável. Poxa, vai ficar um pouquinho maçante esse vídeo, porque preciso ler, gente, não tem jeito. Todas as águas são autorizadas. Se você não for um consumidor de água sem gás, beba sem problema algum. Bolhas e gases não têm qualquer incidência sobre essa dieta. Apenas o sal deve ser evitado. Água com gás pode. Vamos lá. Além disso, se for refratário às bebidas frescas, saiba que o café, o chá e todas as outras infusões são assimiláveis à água. E por esse motivo pode ser deduzidas do 1,5 litro. Ou seja, qualquer líquido já pode considerar como água, tá bom? Finalmente, as bebidas light, como a Coca-Cola ou qualquer outra marca que não tenha mais de 1 caloria por copo, são autorizadas em todas as etapas do método Dukan. Ok. 10ª parte, 1,5 colheres de sopa de farelo de aveia, tá? A aveia vai ser importante nessa fase de ataque, 1,5 colheres por dia. Seu poder de absorção pode absorver mais de 20 vezes seu volume de água, por esse motivo assim chega ao estômago, incha e ocupa lugar suficiente para levar uma saciedade rápida. Sua extrema viscosidade, tendo chegado com os alimentos reduzidos, a papa, ao intestino delgado, se comporta como um apanha-moscas e cola em todos os nutrientes ao redor. Freia a passagem de tais nutrientes no sangue e leva uma pequena parte consigo nas fezes. Ou seja, 1,5 colheres de aveia na fase ataque, tá bom? Saciedade e perda calórica faz com que o farelo de aveia seja um aliado em minha luta contra o sobrepeso. Uma observação aqui é o farelo de aveia, não é a farinha de aveia, não é a aveia em flocos, é o farelo de aveia, tá bom? Enfim, vamos lá. Leite desnatado, fresco, em caixa em pó autorizado, pode melhorar o sabor e a consistência do chá e do café, além de poder ser usado na confecção de molhos, cremes, pudins e outras preparações diversas. O açúcar é proibido, o vinagre, o leite, eu vou ver aqui certinho, eu não estou encontrando, mas se eu não me engano era permitido 1 copo de leite desnatado no dia, tá bom? Beba sempre que comer. Por razões estranhas, no espírito do público, uma velha instrução que é dada nos anos 70 de que não se deve beber durante as refeições, tá? Ele diz que tudo bem comer e beber junto, nunca pule refeições, coma quantas vezes quiser
E não se esqueça de que o segredo dessa dieta é comer muito e antes que a fome apareça, para evitar que sucumba um alimento tentador ausente da lista. Coma o quanto quiser, sem limitação, na hora que quiser, tá bom? É permitido atacar a geladeira até de madrugada aí, galera. Interessante isso, né? Então vamos lá. Vou passando aqui, que isso já tá ficando longo. Uma coisa interessante aqui, tem um item na página 84 que fala assim: a fome desaparece depois do 3º dia, tá bom? Ela é sensível nos predispostos e quem não bebe água é suficiente. Para os outros, as fezes são mais raras, mas não é o caso de prisão de ventre. Trata-se apenas de uma redução considerável de detritos, pois os alimentos proteicos contêm pouquíssimas fibras e os alimentos com maiores fibras, como as frutas e legumes, ainda não são autorizados nessa fase. Se essa redução de fezes o preocupa, compre farelo de trigo e adicione 1 colher de sopa em sua panqueca de farelo de aveia e em seus laticínios. Se isso não for suficiente, tome ao fim de uma refeição 1 colher de óleo mineral, tá bom? Fica a dica. Depois do 4º dia, desaparece a prisão de ventre. É preciso tomar vitaminas? Eu aconselho, mas não é uma forma alguma obrigatória, tá? Para um período curto de 3 a 5 dias. Bom, esse vídeo ficou um pouquinho longo, que eu falei das proteínas e falei que ia falar da fase do ataque, né? Mas eu precisava falar aqui o que era permitido, o que eram proteínas. Então eu vou fazer um novo vídeo falando somente da fase de ataque, tá bom? Grande beijo, tomara que isso tenha entrado em você. Assista esse vídeo quantas vezes forem necessárias, tá bom? Se possível, leia o livro, tá tudo aqui explicadinho. Mas pode me perguntar que terei prazer em responder. Beijo, até mais. Volto no próximo vídeo, tá?